Olá, boa tarde a todos, alunos e alunas do segundo colegial. Hoje mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos estar trabalhando a aula número 9, né, do nosso material digital, que são os dados demográficos, certo? Antes da gente começar a aula de hoje, eu gostaria até de fazer um comentário rapidinho com vocês aí da aula nossa anterior, onde que nós trabalhamos os fixos e os fluxos, né, que são os materiais e imateriais. Trabalhamos a interpretação dos mapas para a compreensão e também dos próprios conceitos, né? Só para fazer uma recordação aí com vocês, né, para que vocês tenham um entendimento da sequência aí do material didático que nós estamos trabalhando. Falamos da globalização, falamos dos fixos materiais e imateriais, tá? E na sequência hoje nós vamos estar trabalhando aí os dados demográficos, tá? Os dados demográficos, para quem ainda não sabe, né? Ou para quem fica aí, vão me fazer a questão, né? Ô professor, o que que seria isso aí? O que que é os dados demográficos? Então, são aí as representações de característica de uma população, né, de informações. Aí nós tratamos como gêneros, como idade, como educação, como profissão, como ocupação, como nível de renda familiar, o estado, né, seria o estado civil, o estado solteiro, casado, né? São alguns tipos de exemplo e também algumas questões usadas em pesquisa, principalmente para tratar e trazer aí o perfil demográfico do próprio consumidor, tá? Então, dentro da área geográfica, da parte de geografia, da nossa parte, né, geográfica aí que nós vamos estar trabalhando, e nós vamos principalmente estar trabalhando algumas questões, né, em relação, assim, por exemplo, ao conteúdo, né, que seria a distribuição espacial da juventude, né, da riqueza, das informações. Mas eu vou estar abrindo aqui o, o material para que a gente possa estar trabalhando melhor e eu estar explicando parte a parte para vocês, para que a gente possa, assim, ter um resultado melhor, tá? Então, essa, como eu disse para vocês, nós estamos, evidentemente, no segundo bimestre, né, aula número 9, aula de geografia, os dados demográficos e o segundo colegial do ensino médio, ok? Então, na sequência, né, eu queria passar para vocês aí que nós vamos estar trabalhando os nossos conteúdo, que seria a distribuição das riquezas, distribuição espacial da juventude, da riqueza e dos fluxos de informação, tá? O objetivo seria praticamente a mesma coisa, né? Só que nós vamos estar discutindo e analisando essa distribuição aí espacial da juventude, da riqueza e dos fluxos de informações, certo? Então, nós já começamos, assim, com observar, né? Observar aí as afirmativas, que a taxa de fecundidade do Brasil diminuiu de 6,28 para 1,87 em 50 anos, né? Isso significa de 1960 a 2010, né? Em 2030 deve ser alcançado aí um patamar de 1,5, né? Então, conforme vocês estão vendo esse pequeno gráfico aqui, vai diminuir, certo? O tamanho médio das famílias brasileiras diminuiu de 3,62, né, pessoas em 2008 para 3,7 em 2018. Então, também em declínio. As mulheres com mais de 8 anos de estudo têm, em média, metade do número de filhos das que têm até 3 anos de estudo, certo? E o desejo aí por mais filhos diminuiu com o aumento da idade da mulher, caindo 72,9% entre as mais jovens de 15 a 19 anos, a 40,2% na taxa de 25 a 29 anos e a 13% entre 35 e 39 anos, né? Isso aí são uns dados do Observatório Nacional da Família, que passou aí esses dados aí para nosso entendimento, certo? Agora, até nós temos já uma atividade aí, né, que eu vou pedir para vocês, né, conforme está aqui na nossa orientação.
como a turma, vocês possam aí se refletir sobre as seguintes questões, né? Então, primeiro, os dados apresentados abaixo referem no tamanho e nas configurações da família brasileira? Então, eu queria assim que vocês fizessem através, por exemplo, desses dados que nós temos aí, que eu vou deixar disponível para vocês, né, para que vocês possam assim se refletir melhor, né, o porquê, qual o resultado, qual seria essa reflexão aí dessa diminuição, dessa queda de gráfico, certo? Então, vocês aí se pensar melhor, né, se refletir melhor em relação a essa primeira pergunta. Já na segunda pergunta, seria também uma reflexão, né? Reflita com uma turma sobre quais são os possíveis motivos para a mudança de taxa de fecundidade no Brasil, né? Então, o que que você poderia colocar aí para nós, né? Como você possa pensar em relação aí a, a essas perguntas, né? Essas duas perguntas, né? Qual seria a sua reflexão, né? Por que caiu tanto, né? Qual foi essa diminuição aí dessa taxa de fecundidade, né? De 6,28 para nós chegarmos aí a 1,5, né? Qual seria esse motivo? Tá? Então, eu gostaria que vocês já pegassem aí o caderninho de vocês, já fosse aí analisando, já fosse aí colocando para mim, para que a gente possa, assim, estar se discutindo melhor, tá? Então, daqui a pouquinho nós estamos aí na sala de aula, a primeira coisa que eu já vou estar cobrando de vocês seria essas duas reflexões aí que nós temos, certo? Então, já falando aí nessa taxa de fecundidade, né, bastante interessante aqui os dados, né? Os dados desde de 1960 até 2010, né? Uma queda muito grande aí, dá para a gente perceber aí praticamente uma das respostas aí que eu quero que vocês passem para mim, certo? Então, a taxa de fecundidade é a medida de quantos filhos, em média, as mulheres têm ao longo da sua vida reprodutiva, né? O número médio de filhos por mulher vem diminuindo no Brasil desde a década de 1960. Os dados reais até 2010, com projeções para as décadas seguintes, demonstra que a taxa de fecundidade do Brasil reduziu de 6,16 em 1940 para 1,87 em 2010. E por volta, né, agora já falando no futuro, por volta de 2030, deve ser alcançado um patamar aí de 1,5 e que permanecerá estável aí mais ou menos até 2050, tá bom? Então já dá para vocês observar. Mas eu gostaria de mostrar esse mapinha aqui, né? Quando nós falamos aí de taxa de fecundidade, esses são dados aí, uma fonte elaborado a partir dos dados do IBGE, tá? Então, que mostra essa taxa de fecundidade do Brasil de 1940 e vai até 2050, tá? Então, nós temos lá 6,16, 1940, né, conforme vocês estão vendo aqui na escala, 1950, 6,21, 1960, 6,28, né, aqui subiu um pouquinho, já começou o declínio, 1970, 5,27. 1980, nós já temos aqui 4,35. 1990, 2,85 e assim sucessivamente, como vocês estão percebendo, né? E até agora, o último dado, né, de 2020, portanto, tem 4 anos atrás, nós tivemos aí 1,53, certo? E a probabilidade, né, para nós chegarmos lá em 2050 com 1,5%, certo? Então, esses são os dados, como vocês percebem, a queda aí, na verdade, no nosso país, do gráfico, né, o gráfico de fecundidade, que são aí os dados, né, elaborados aí pelo IBGE, certo? Agora eu queria pedir para vocês aí um pouquinho mais de atenção, vou passar um vídeo aqui para que a gente possa se refletir melhor, né? E nesse vídeo eu queria dizer o seguinte, né? Eu queria que vocês assistissem ao vídeo, tá? É uma viagem do tempo pelas características da população brasileira. Isso são dados aí do IBGE que explica e organiza as anotações
tudo que vocês tiverem aí na sua cabeça, tá? Pode anotar no caderno de vocês aí esses dados de característica da população para que a gente possa te refletir melhor, certo? Então, rapidinho aí eu vou é, passar o vídeo aqui para vocês e nós vamos estar observando algumas características aí em relação a esse programa, né? Com as características fundamentais aí em relação ao que nós podemos estar se refletindo, certo? Então, é, vamos lá então, buscando aqui o vídeo.